Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa última aula de planejamento social. Nós estamos aqui para falarmos mais um pouquinho a respeito da disciplina, a gente se despedir, já estamos concluindo a nossa disciplina. E nós vamos falar hoje sobre as competências, que são exigidas para o exercício profissional. Eu sou a professora Rosane, vocês já sabem, já me conhecem. A semana que vem nós teremos a nossa prova, nossa provinha de primeira chamada. Vão com bastante tranquilidade, leiam as questões assim com bastante tranquilidade. Eu procurei pedir assim o que a gente trabalhou nas salas, então eu acho que vai ser bem tranquilo da gente trabalhar, ok? Mas vamos lá, vamos começar relembrando o que a gente viu na aula passada. Vamos lá? Então a gente viu, nós falamos da terceira aproximação, que foi a definição dos objetivos, a definição das metas. Nós comentamos que os objetivos eles devem ser construídos de uma forma assim, bem clara. Objetivos devem ter algumas características, que são objetivos exequíveis, passíveis de serem alcançados, de serem executados. Nós podemos classificá-los em objetivo geral, específico e objetivos operacionais, Então nós vemos que os objetivos geral ele tem uma característica mais ampla. Os objetivos específicos eles são aqueles desmembrados, as desmembrações do objetivo gerais, e os objetivos operacional são as ações que vamos executar para atender os objetivos específicos. Falamos da nossa quarta aproximação, que é a própria produção da programação, a própria produção dos projetos. Falamos dos exemplos de objetivos e exemplos de meta. Foi basicamente o que a gente trabalhou na aula passada. Nós trabalhamos de forma a atender esse objetivo, que era realmente a gente verificar a importância dos objetivos para a construção do planejamento mesmo, Então agora nós vamos falar da avaliação do planejamento. Todo planejamento, ao ser executado, ao ser planejado, todo o plano, o programa, o projeto, ele deve ser constantemente controlado e monitorado. Nós falamos da aula passada sobre o controle, sobre o monitoramento, quais os instrumentos que nós usamos, para exercer esse controle e esse monitoramento, que é o acompanhamento de todas as ações que estão sendo executadas. Nós falamos a respeito dos relatórios que nós produzimos, que nós podemos produzir, nós podemos acompanhar através de foto, através de gráficos, de todas aquelas ações que nós realmente implementamos e estamos executando. Então nós temos que ter esse controle daquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós propusemos daquele planejamento. E monitorar é acompanhar passo a passo a cada etapa do planejamento, monitorando a equipe, monitorando os recursos, se os recursos que foram planejados e que foram disponibilizados realmente atendem aqueles objetivos, se são suficientes, se eles estão sendo empregados da maneira correta. E nós sabemos que nas instituições a gente tem muito problema com recursos. Então a gente tem que saber muito bem onde esses recursos estão sendo realmente empregados, se eles estão sendo empregados da forma correta. Então eu acompanhei o meu planejamento, Eu monitorei todo o meu planejamento. Agora é o momento de eu avaliar esse planejamento. Então, de que forma eu irei avaliá-lo e qual é a importância dessa avaliação? E que perspectiva eu devo deslocar o meu olhar para eu ver e direcionar o meu olhar de profissional para ver o que deu certo e o que deu errado. Todas as nossas ações, e a gente não pode ter medo da avaliação, gente.
A avaliação, ela é um processo imprescindível em todas as etapas de todas as ações profissionais. Nós temos sempre que estar nos avaliando e avaliando a nossa ação profissional para a gente poder corrigir possíveis distorções também. Então, vamos lá falar um pouquinho da avaliação do planejamento? Volta lá, Ana, por favor. Isso. É um momento, então, a avaliação do planejamento é um momento em que as decisões, os procedimentos de implantação e desempenho, os resultados da ação são colocados em questão e examinados a partir de critérios determinados. Então, eu estabeleço alguns critérios determinados importantíssimos para que eu possa verificar se todos esses meus procedimentos, tanto de implantação, de implementação, de desempenho, eles estão sendo realmente efetivos daquilo que eu realmente planejei. Então, eu tenho que planejar e eu tenho que avaliar mediante algumas dimensões importantes. Isso aqui, gente, quem nos propõe é a Miriam Veras Batista. Então, eu tenho que observar a avaliação na dimensão do futuro. Então, quando eu penso na dimensão do futuro, eu tenho que fazer o seguinte questionamento. Aquilo que eu planejei, aquilo que eu propus, do real, daquilo que eu tinha no real, eu consegui alcançar no futuro o ideal, então eu tenho que ver essa perspectiva do presente, que é o meu real, na dimensão do futuro, que é o meu ideal. Então, eu tenho aqui o meu real, que é o presente, e eu tenho que ver no meu futuro. Está sendo realmente alcançado? Então, eu consigo fazer essa ponte entre o real e o ideal? Aí eu tenho que pensar também em outra dimensão, que é a dimensão da historicidade. Então, olha lá, isso daqui ele pode até confundir um pouco, porque acaba convergendo os dois quase na mesma função, mas eu tenho que pensar assim, eu tenho que pensar no meu momento anterior e levá-lo a considerar o meu momento atual. Então, eu tenho que refletir se houve superação daquilo que eu planejei. Houve superação daquilo que eu planejei? Houve transformação social? Houve transformação? Então, aquele exemplo que eu dei para vocês, daquele território, daquele conjunto habitacional, em que você podia... Ela foi proposto no objetivo geral, a permanência, né? Aquele sentido das pessoas se sentirem pertencentes naquele bairro, de estarem lá, de melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, da condição de saúde. Ali no objetivo específico a gente propôs várias ações também nos operacionais que pudessem fazer para que aquela população conseguisse superar. Houve realmente mudança de atitude daquelas pessoas? Aquelas pessoas, elas conseguiram observar aquele local, aquele conjunto habitacional como sendo seu, um local de moradia sua e que, portanto, precisa ser preservado, precisa ser valorizado, precisa ser estar ali de acordo com as normas de convivência daquela sociedade? As pessoas conseguiram, eu consegui fazer isso com o meu projeto? É claro que muitas vezes a gente não consegue 100%, mas algumas famílias, a gente realmente vê transformação, vê mudança daquela situação. Então, eu tenho que
perceber nessa perspectiva da historicidade mesmo. Se eu conseguir, com esse meu planejamento, a superação de alguns estados de coisas. Conseguir que algumas famílias conseguissem se transformar mediante aquilo que eu realmente propus. Vamos ver o outro agora, que é a perspectiva da contradição. Essa contradição é muito importante, porque nós, enquanto planejadores ou enquanto profissionais, nós temos que estar sempre nos questionando, sempre, né? Então, a gente está sempre se questionando naquela contradição mesmo entre o capital e o trabalho, que é a nossa dialética em Marx, né, gente? Eu estou atendendo no meu planejamento o capital ou estou atendendo o trabalho, né? Então, às vezes a gente planeja e a gente percebe que está tudo bom, né? Mas na medida que eu vou avançando, eu vou lançando a necessidade de outras conquistas. Então, se eu não questiono, eu não avanço. Então, nós temos que perceber que essa contradição ela é importante para a gente avançar, né? Avançar em outras conquistas, avançar em outros planejamentos. No momento que eu estou avançando, que eu estou questionando, estou verificando se as coisas deram certo, eu até estou dando base, estou tendo base para lançar mão de outros planos, de outros projetos, de outros planejamentos que vá de encontro às necessidades daquela população. E eu tenho que também pensar na dimensão do enfrentamento da reificação, que é a própria dialética em Marx. A dialética em Marx. Então, o que significa isso? Eu tenho que pensar que se esse planejamento ocorreu no cotidiano da vida das pessoas, foi importante para essas pessoas, no cotidiano da vida dessas pessoas, atende às ações imediatas da população, eu tenho que pensar nessa perspectiva, porque se eu lançar a mão e se eu elaborar um planejamento que nada tem a ver com a vida das pessoas, ele perde o objetivo. Então, ele apresenta objetividade para essa população. Quando nós falamos em termos de criança e quando a gente vai fazer uma aprendizagem que realmente é importante, que desconta da vida da criança, a gente fala que essa aprendizagem ela é significativa para a criança. Então, nesse caso, o planejamento ele foi significativo para aquela população? É nesse sentido que nós temos que nos questionar enquanto profissional. Realmente mudou a vida dessas pessoas, ela se sentiu ali enquanto importante e participou de todo o processo. Então, essa reificação, né? Esse enfrentamento de reificação nada mais é do que isso. Teve resultado objetivo e apresentou objetividade naquilo que aquelas pessoas precisaram, baseado naqueles exemplos que nós tivemos, né? Na aula passada, e a gente esmiuçou e falou, e a gente discutiu bastante. Então, baseado naqueles objetivos que nós traçamos na aula anterior, realmente ocorreram mudanças e realmente era aquilo que a nossa população precisava? Era aquilo mediante toda aquela análise que eu fiz, toda aquela análise de situação, todo aquele levantamento de dados que eu precisei fazer para chegar realmente a uma conclusão de que eu precisava fazer um planejamento que fosse nessa direção. Realmente seguiu,
Foi aquilo mesmo que eu precisava? A população comprou a ideia e viu que essas ações eram realmente importantes para a vida delas? Então, a gente tem que pensar, quando a gente for pensar em avaliação, a gente tem que pensar nessas 4 dimensões, né? A dimensão de futuro, do que eu tenho hoje e pensar para o futuro, se houve transformação, de historicidade, a dimensão de contradição, e eu tenho que estar sempre me questionando, e a gente não pode se acomodar e entrar numa zona de conforto em que não se questiona nada, não muda nada. A gente tem que estar sempre evoluindo, sempre mudando, buscando novas referências, buscando referências bibliográficas importantes, o que há de moderno, novas experiências também, para a gente poder incorporar a novas técnicas, novas ideias e clarear a nossa mente mesmo, clarear o nosso fazer profissional. Ok? Vamos lá então. E quando se fala em avaliação, eu tenho que pensar nessa perspectiva de avaliar também mediante eficiência, eficácia e efetividade. Então, o que são essas 3 palavrinhas aqui? Eficiência, eficácia e efetividade. Vamos lá? Então, nós temos aqui a eficiência. O meu planejamento é considerado eficiente na medida em que eu utilizo produtivamente os recursos. E aí eu não tenho que pensar somente nos recursos financeiros. Eu tenho que também pensar nos meus recursos humanos. Eu consegui mobilizar a minha equipe, né? Eu consegui mobilizá-los ao ponto de fazer com que eles conseguiram ter um resultado eficiente desse planejamento que nós propusemos enquanto equipe. Eu tenho que pensar muito no trabalho em equipe, viu, gente? Hoje em dia não se concebe mais um trabalho que não seja em equipe, tanto uma equipe multidisciplinar, numa equipe que seja motivada e que todos tenham comprado aquela ideia mesmo. E os meus recursos financeiros? Esses recursos financeiros a gente tem que observar, porque eles foram empregados corretamente. Hoje em dia nós temos uma escassez muito grande de recurso e cada vez maior de recurso mesmo, né? Os nossos recursos, eles são cada vez mais escassos, poucos, mínimos, principalmente nas instituições públicas. As privadas também, mas as públicas têm cada vez menos dinheiro. Então, esses recursos, eles têm que ser empregados de forma correta, de forma objetiva, de forma em que você consiga dar conta e faça, na hora que você fizer o acerto de conta lá, tem que bater, né? Indica, olha lá, a competência para se produzir resultados, olha lá, com um dispêndio mínimo de recursos e esforços. Então, diz respeito em relação aos resultados. Então, a eficiência diz relação entre os resultados obtidos, tá? E os recursos empregados. Ok? Então, nós sempre tem que pensar, quando nós falamos em eficiência, nós temos que pensar nessa palavra aqui, ó, em rendimento. Ok? Ok? Então, o próximo item que nós temos aqui é em relação à
eficiência. Continuando a eficiência. A eficiência denotaria a competência para se produzir. Olha aqui, ó. Já falei, resultados com dispêndio menos de recursos e esforços, dados que, por sua vez, remetem à avaliação para considerações de benefícios e custos dos programas sociais, ou seja, os investimentos que foram mobilizados devem produzir os efeitos desejados. Então, olha lá, aquilo que eu falei para vocês, esses investimentos mobilizados, eles produziram os efeitos desejados, então nós dizemos que a eficiência é a capacidade de fazer a coisa direito. Essa, nós falamos que a eficiência é isso. Então, competência para se produzir resultados com um mínimo de recurso e de esforço, né? Então, a gente tem que pensar que esses programas sociais, e levar em consideração muito o custo, o benefício e o custo, ok? E ver todos os investimentos que foram mobilizados, né? Se produziu realmente os efeitos desejados. Vamos lá para o próximo. Aí nós encontramos, olha lá, a eficácia. Então, é a capacidade de realizar os objetivos. Eu consegui realizar, né? Remete à capacidade de alcançar as metas definidas para uma ação ou experimento. Então, eu vou pensar numa perspectiva que esses objetivos que eu tracei, né, que foram propostos no meu planejamento, eles foram concretizados, eles foram alcançados, as minhas metas eu consegui determiná-las, que eu defini, ela foi realmente eficaz, eficiente, né? Então eu tenho que pensar assim, que na eficácia eu estou antecipando os problemas para obter resultados, pensar numa perspectiva de resultado a longo prazo. Então, na eficácia, eu tenho que pensar que eu tenho que, na otimização, e quando eu falo em otimização, eu estou falando em deixar melhor, tá? A utilização de todos os recursos que eu utilizei também, que eu utilizei no meu planejamento, e pensar também que esses meus objetivos que foram propostos, que ele foi alcançado, que eles foram alcançados. Os objetivos foram alcançados, então nós vemos que a eficácia, pode passar por favor, remete às condições controladas e aos resultados desejados de experimentos, critério estes que é necessário reconhecer. Não se aplicam automaticamente às características e realidades dos programas sociais. Programas sociais, olha lá, também regem por objetivos de eficácia, uma vez que se espera que os investimentos que mobilizam devem produzir efeitos desejados. Ok? Vamos lá para o próximo. Aí nós temos, olha lá, a efetividade. Robert Henry Stroll fala assim, né? O conceito de efetividade diz que fazer a coisa que tem que ser feita. Sendo dos três, é o conceito mais difícil de entender, pois é percebida somente por pesquisas de opinião sobre ações que causam efeitos, impacto, mudança ou transformação da realidade. Então, a eficácia nada mais é de que houve
A efetividade, desculpa, houve transformação de uma dada realidade? Né? Eu consigo, então, através de pesquisa, não vai ser assim que eu vou conseguir saber se o meu projeto realmente obteve efetividade daquilo que eu realmente planejei. Eu tenho que ver, verificar, fazer pesquisa de opinião, se aquelas ações causaram um efeito ou impactaram aquela sociedade, se teve mudança, transformação daquilo que eu realmente propus. Então, quando eu penso nessa mudança ou na transformação de uma dada realidade, eu tenho que pensar na efetividade, ok? Então, agora eu vou pensar assim, que na minha avaliação, no momento da minha avaliação, eu estabeleço um marco zero. O que é esse marco zero? Então, quando eu inicio, eu estabeleço esse marco zero e eu parto dessa realidade. Então, eu faço uma justificativa, eu faço um diagnóstico e eu estou estabelecendo esse marco zero. Então, e é a partir desse estabelecimento desse marco zero que eu vou descrevendo essa realidade e vou tentando desvelá-la, né? Para depois eu estabelecer os meus indicadores, depois eu retomar o meu processo, porque eu tenho que rever essas ações, eu tenho que refletir sobre essas ações e tenho que percebê-las de uma forma em que eu estarei sempre num processo de dialético, né? De ação, reflexão, retomada da reflexão. E eu tenho que pensar sempre na seguinte questão, gente. Né? Se eu penso numa realidade existente, por exemplo, a violência nas escolas, aquele exemplo que eu dei para vocês, no caso da violência nas escolas, o bullying, por exemplo, que é sofrido, que algumas crianças sofrem, e casos muito grandes dessas violências, evasão escolar. Então, o meu marco zero vai ser essa condição de violência, é a situação que eu tenho do real. Então, a partir desse marco zero, eu vou conseguindo avaliar e vou conseguindo controlar e monitorar todas as minhas ações. Ok? Eu vou dar uma pausinha agora para a gente ver, eu vou lá no chat, olhar com as tutoras, ver se tem alguma questão, algum questionamento e já já a gente volta, ok?
Olá, pessoal, estamos de volta. O pessoal de Tapetinga, Bahia, fala assim: professor, o acompanhamento e monitoramento de um projeto, o assistente social deve acompanhar sozinho ou com toda a equipe envolvida? Não, com toda a equipe. A participação é importante em todos os momentos, inclusive a população que está envolvida nesse projeto. A gente falou tanto que o planejamento estratégico, ele auxilia o assistente social nesse sentido, e que a participação ela é fundamental ao exercício profissional do assistente social. Então, a participação de todos nesse processo é fundamental, né? Para que a equipe também consiga refletir sobre as ações que foram desenvolvidas, se elas realmente atingiram os objetivos propostos. O pessoal pediu para que eu retomasse um pouco de eficiência e eficácia. Vamos lá, Ana, naqueles 2 slides? Eu quero conversar com vocês um pouquinho, né? Então, a eficiência, ela incide diretamente, olha lá, na ação que foi desenvolvida, tá? Então, olha lá, eu falo dos recursos, mas eu tenho que pensar na minha ação. Ele vai incidir diretamente nessa minha ação. Então, eu tenho por objetivo essa avaliação de eficiência, reestruturar essa ação, mediante todos os recursos que eu utilizei, tanto os humanos como financeiro. Então, essa reestruturação dessa ação, eu tenho que pensar, né, que nessa reestruturação eu tenho que obter o menor custo e tenho que também pensar no menor esforço. Lembra que nós comentamos no outro slide ali? Para ter o quê? Melhor resultado. Agora, que ao passo na efetividade, vamos lá, na eficácia, eu vou deixar melhor, né? Então, incide diretamente sobre os meus objetivos, né? A adequação dos meus objetivos e das minhas metas. Eles foram alcançados, né? Tanto os objetivos geral e específico obtiveram a eficácia necessária, estabeleceu em que medida esses objetivos propostos foram alcançados e quais foram as razões, né, desses êxitos ou desses fracassos. Então, eu tenho que pensar nessa perspectiva aí, ok? Então, vamos voltar, vamos continuar conversando. Então, eu quero retomar com vocês alguns elementos importantes que a gente deve perceber para realizar um bom planejamento. Isso daqui é uma retomada, vamos lá para o quadro, e a gente tem que refletir e pensar muito sobre isso. Então, para que eu tenha, para que o meu planejamento se efetive na direção desejada, eu devo ter uma ótima leitura da realidade, conhecer uma legislação e a legislação que vai me embasar todas as etapas do meu planejamento, tanto o LOAS quanto o ECA, o Estatuto do Idoso, das políticas públicas e sociais, saber onde se captar os recursos necessários para a efetivação desses meus projetos. Essa questão da captação de recursos é uma coisa séria, e por isso que os planejamentos eles devem ser assim muito bem estruturados, muito bem organizados, com uma simplicidade na ortografia e na interpretação. O técnico deve ter um domínio muito grande da língua portuguesa para que ele seja claro no momento de planejar, para que ele saiba planejar de uma forma em que as pessoas que estão vendo esse planejamento entendam. Lembra que eu falei para vocês que esses planejamentos e a obrigatoriedade de se ter um planejamento muito claro, de ter clareza nas questões do planejamento por conta de
quando você vai planejar e quando você vai mostrar esse planejamento, muitas vezes você está mostrando para autoridades. Então, gente, isso é uma coisa que eu bato muito, eu acho muito importante a gente considerar e muito importante a gente falar. No momento que você mostra esse planejamento para autoridades, às vezes secretários, prefeitos, secretários de município, juízes, autoridades, diretores de empresas, diretores, sei lá, de autarquias. Então, é importante que tenha uma estrutura muito boa, né? Que tenha uma funcionalidade muito boa e que seja claro, que seja objetivo, que seja assim, coerente. Então, a gente, um dos domínios e uma das funções, das competências que o assistente social deve desenvolver é a capacidade da leitura e a escrita mesmo, né? De ler, de saber escrever um texto com coerência, de escrever com coesão, de saber determinar os objetivos de forma clara, objetivos que realmente vão de encontro às necessidades da população, mas também atenda às instituições, né? Atenda aos objetivos, a visão, a missão, os valores dessas instituições. Então, é importante que o assistente social ele tenha essa clareza no momento da redação. Então, gente, conselho, não sei se conselho é bom, se fosse conselho bom a gente não dava, a gente vendia, mas uma sugestão que eu dou para vocês é que vocês pratiquem muito o hábito da leitura e da escrita. Você lendo, você tem uma capacidade argumentativa muito maior e, consequentemente, você tem condições de você produzir textos com muito mais qualidade. A leitura, ela realmente amplia a nossa capacidade argumentativa. Então, a sugestão que eu dou para vocês, né, é que vocês leiam bastante, para vocês poderem produzir com qualidade, porque vai ser serão no momento da prática profissional de vocês, serão constantemente acionados, vocês vão precisar acionar constantemente essas capacidades e essas competências mesmo. Então, um profissional, ele é avaliado também constantemente pela qualidade do seu trabalho, pela qualidade do seu serviço, né? E pela qualidade daquilo que ele produz. Então, observem bastante nesse sentido, sabe, gente? Porque nós temos por obrigação sermos bons leitores e saber escrever com qualidade também, ok? É uma dica que eu deixo para vocês. Vamos voltar lá para a gente continuar? Então, é importante deixar bem claro, né? Qual o papel, a importância das parcerias que estão envolvidas nesse processo todo. Então, a gente tem que pensar também, vamos lá, Ana, passando para nós, a temporalidade das propostas elencadas nos projetos deve refletir o objetivo político de quem está no poder. Olha lá, aquilo que é subjetivo. Lembra que nós falamos da subjetividade? Aquilo que a gente pode não ver com os olhos, mas a gente acaba sentindo com o coração, o jogo político, né? Então, algumas das questões sociais, mesmo sendo estruturais, podem ser entendidas de forma objetiva, com visibilidade e eficácia. Outras a gente não consegue dar. Vai demandar mais longo prazo, né? Mais tempo, e essas às vezes não terão nem solução. Então, essas questões devem ficar bem claras pelas pessoas que detêm as relações de poder, as pessoas que realmente mandam. Então, todas aquelas relações de poder mesmo, aquelas questões que você vê lá da subjetividade, né? Quem manda, quem são as lideranças, quem tem condições de produzir mais efeitos em determinadas coisas. Então, a gente tem que pensar nessas questões. Então, uma outra habilidade importante para o planejador é ter criatividade e ousadia, né? E pensar sempre que existe um grande desafio pela frente, a escassez de recursos.
e buscar sempre, nós vamos falar um pouquinho de liderança mais para frente da aula, a formação de um grupo de trabalho hegemônico, com poder de decisão, né? E uma das questões imprescindíveis no alcance dos objetivos. Gente, uma equipe de trabalho em que todo mundo esteja motivada, né? Que esteja junto no processo, porque muitas vezes a gente acaba fazendo muitas reuniões e tendo poucas ações objetivas. Principalmente eu trabalho num órgão público, eu sei como é que é. Às vezes a gente acaba tendo poucas ações objetivas. Para isso, o líder e o gestor, ele tem que saber descentralizar o poder, delegar atribuições para a sua equipe, confiar na sua equipe para que ocorra uma diminuição dessa burocracia que tanto emperra, né, principalmente os órgãos públicos, a compreensão do que é público e o fator decisivo para atingir os objetivos e as metas determinadas. Então, gente, é nesse sentido que nós temos que pensar, tá? Pensar que nós estamos aí num trabalho em equipe, buscar você, enquanto gestor das políticas públicas, enquanto uma liderança dentro das unidades, das instituições, buscar num trabalho em equipe, num trabalho conjugado e não ter medo de distribuir esse poder. Né? Uma pessoa, ela sendo segura, ela sendo competente, ela consegue observar, e sendo um líder, ela consegue observar naquelas pessoas que estão ali ao seu lado, que estão junto dela, possibilidades de outras lideranças, possibilidades de um trabalho melhor e um trabalho que vá de encontro àquilo que realmente você almeja. Vamos lá? Tem uma atividade agora e eu quero propor para vocês. O assistente social, historicamente, tem sido um agente que implementa as políticas sociais, especialmente as políticas públicas. Isso quem falou foi Marilda Vilela Yamamoto. Mas, olha, eu quero que vocês pensem, mas que se configura em que tipo, não, mas se configura em que tipo, tira esse R aqui, tá? De trabalho. Qual é o seu diferencial e suas características? Quais as competências exigidas? E vamos pensar um pouquinho, que trabalho é esse que nós fazemos? Ok? Vamos lá?
pessoal de Rio do Sul, Santa Catarina, fala assim: o assistente social se configura como um profissional, né, que está na divisão sociotécnica do trabalho. Então, o serviço social, na verdade, né? E apesar de ser considerado um profissional liberal, possui relativa autonomia em seus campos de atuação. Precisa adquirir competências como saber interpretar a realidade, ser criativo, ter iniciativa, saber escrever, conhecer a legislação pertinente à sua área, saber delegar atribuições, buscar desburocratizar os processos, conhecer os caminhos que levam à captação de recursos e etc. Tem mais alguma? O pessoal de Curvelo fala assim: as alunas respondem que as políticas públicas constituem-se em espaços profissionais privilegiados para o trabalho do assistente social, sendo que a profissão se institucionalizou e legitimizou, circunscrita a um conjunto de determinações socio-históricas que a requisitaram para atender às refrações do modelo de desenvolvimento societário desigual. O profissional, nesse cotidiano, é chamado a atuar na esfera da formulação e avaliação de políticas e do planejamento e gestão, necessitando de um conjunto de competências profissionais que expressam no plano teórico, metodológico, técnico-operativo e ético-político de sua ação. Contudo, requer do profissional um perfil crítico e investigativo, que supere o pragmatismo de suas ações, como limitar-se a executar projetos de lei e decretos governamentais, dando visibilidade às demandas, sendo exigidas competências que condizem com um perfil profissional que rompa com as práticas imediatistas, empíricas, que produzam antigas e insuficientes fórmulas de enfrentamento à questão social. Nossa, vocês escreveram um livro, mas está legal, gente, é isso mesmo. Nós trabalhamos com o social, né? E com o social, muitas vezes, a gente não tem um produto, né, que a gente possa pegar, que a gente possa manipular. A gente não tem isso, a gente trabalha com o social. E muitas vezes isso nos causa, assim, às vezes frustrações, porque no decorrer do nosso dia a dia, a gente se depara com tantas situações que você fala assim: ai, isso não vai ter jeito, isso não vai ter solução. E nós temos as nossas limitações profissionais mesmo. Mas uma mensagem que eu quero deixar para vocês, sabe? Que a gente tem que pensar no sentido de estarmos assim, sempre com fé, né? Com fé, e quando eu falo dessa fé, é na certeza de que a gente está fazendo um trabalho bacana para a população que realmente necessita, para aquele usuário dos serviços sociais, né? Das políticas sociais, para aquelas pessoas que realmente necessitam desse trabalho. E que a gente tem que procurar fazer esse tipo de intervenção, de uma intervenção clara, de uma intervenção realmente que produza efeito na vida dessas pessoas, que consiga transformações necessárias. Se a gente pensar numa gama assim do nosso Brasil, das desigualdades que nós encontramos no nosso Brasil, a gente vê que a gente tem trabalho para muita coisa. Embora a gente vê que nós avançamos muito na questão da desigualdade, nas questões, né, desses programas, com essas políticas de combate à pobreza, mas a gente tem muito que fazer ainda. As desigualdades no Brasil são gritantes. Então, nós temos, né, um campo de trabalho aí muito grande e trabalhamos com pessoas que então, o nosso trabalho incide diretamente na vida das pessoas. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. E uma das competências importantes que eu considero é a responsabilidade, é o compromisso com a profissão, é o compromisso com essas pessoas, porque você vai estar trabalhando diretamente com a vida dessas pessoas mesmo, ok? Então, vamos lá, gente. Agora nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é o diagnóstico, né? Eu quis falar um pouquinho do diagnóstico institucional, porque no estudo da situação, no estudo que você vai fazer de toda aquela instituição, daquela situação, você vai estudar realmente para você se produzir
um diagnóstico. Quando você vai ao médico, você está com alguma dor, você não sabe realmente o que se refere a essa dor, você fica imaginando mil situações, né? Você está com uma dor no rosto, por exemplo. Você não sabe o que é, você pode ser uma sinusite, pode ser problema de dente, pode ser N coisas, né? Aí o médico ele vai proceder uma série de exames e ele vai dar uma solução para aquilo. Você vai também, no seu dia a dia ali, você profissional, você vai verificar aquela realidade que lhe é posta como um desafio. Você vai estudar aquela realidade, mas você não vai simplesmente estudá-la. Você vai observá-la à luz de um referencial teórico. Vamos lá no quadro para a gente explicar um pouquinho melhor? Olha lá. O diagnóstico, ele consiste realmente nesse estudo dessa realidade social à luz de um referencial teórico. E olha, a gente tem que prestar atenção nisso, porque a teoria, as situações que nós vemos hoje em dia, as situações sociais, a gente tem que pensar que vai existir e que existe uma teoria que nos explica essa situação. Existe uma fundação teórica que nos dá subsídio para nós entendermos essa realidade social. Por exemplo, se nós observarmos hoje as políticas afirmativas, as políticas de cota, por exemplo, nós vemos que existe toda uma fundamentação histórica que faz com que hoje em dia a gente tenha essas políticas afirmativas no Brasil. No mesmo caso da homofobia, no mesmo caso o Estatuto do Idoso. Então, algumas distorções históricas, elas estão sendo atendidas agora. Então, nós temos ali uma teoria que a embasou. Então, ela não é simplesmente um estudo da realidade, quando você faz um diagnóstico, é uma compreensão, é uma explicitação de uma dada realidade social. Então, os indivíduos também, eles são estimulados a participar no estudo dessa situação. Então, nesses planos, olha aqui, as pessoas são estimuladas a participar no estudo da situação, nos planos a serem feitos e no esboço para resolver essas dificuldades. Porque muitas vezes a população também, ela lança algumas alternativas, ela lança algumas questões de forma criativa que pode, nós enquanto técnicos, porque são eles que vivem a situação. E nós, enquanto técnicos, não conseguimos observar. E eles estão lá no meio e eles fazem parte da problemática e eles têm algumas alternativas até criativas para isso, ok? Então, no diagnóstico institucional, busca-se o conhecimento da situação real em que se encontra a instituição, identificando-se tanto os pontos fortes quanto as suas limitações. Então, eu tenho que observar, tanto os pontos fortes quanto as suas limitações. Então, não se configura somente num levantamento de problema ou descrição da realidade, mas sim uma interpretação. Quando eu estou interpretando, eu estou dando um juízo de valor. Eu estou apontando já algumas soluções. Então, olha lá, vamos lá no quadrinho que eu fiz para vocês. Então, a gente tem que pensar. O diagnóstico, ele está entre a situação real e a situação ideal. Olha aqui onde eu encontro, onde eu posiciono o diagnóstico aqui. É esse percurso que eu estou fazendo, em que eu verifico, então, qual a distância entre onde estamos, que é a nossa situação real,
e onde queremos chegar, que é a nossa situação ideal. Então, esse percurso aqui que eu encontro o diagnóstico. É esse percurso aqui, em que eu analiso todas as possibilidades, ok? Da situação real para a situação ideal. Então, eu tenho aqui, eu vou conseguir nas instituições, através de todo aquele estudo, eu vou buscar as forças e as fraquezas das instituições. As forças, elas podem me alavancar para que eu veja novas oportunidades. Mas essas forças também podem mostrar as minhas vulnerabilidades, as vulnerabilidades dessas instituições. E das fraquezas também. As forças eu posso encontrar, né, limites ou potencialidades, eu posso encontrar problemas. Nas fraquezas, olha lá, eu posso encontrar as vulnerabilidades e posso encontrar problemas também. Então, todas essas forças, elas podem me dar oportunidade e eu vou identificar também as ameaças dessas instituições. Então, eu encontro forças e fraquezas que podem me alavancar a novas oportunidades. E essas fraquezas também, elas podem me alavancar e podem me apontar algumas ameaças em que estão as instituições, ok? Vou propor para vocês mais uma atividadezinha. Eu não vou ler tudo não, tá? Eu quero que vocês observem essas 5 questões. A Ana vai deixar um pouquinho, depois ela vai passar de novo. E vocês devem ter no PDF de vocês. Eu quero que vocês determinem para mim qual é a alternativa correta, tá bom? Já já a gente volta.
Gente, eu vou comentar com vocês as alternativas para a gente já dar prosseguimento à nossa aula, que a gente já está quase acabando. Vamos lá para o quadro? Então, nós temos aqui, né? Em relação ao planejamento em serviço social, pode-se afirmar que essa alternativa 1, ela não está correta, porque não é uma ação preparatória para a ação. Não. E ele também não é uma disciplina. O planejamento, ele é a própria ação, né? Então, é importante que a gente pense no planejamento enquanto ação. O planejamento está implícito em algumas etapas das atividades, não estão em algumas etapas, ele está implícito em todas as etapas, ok? Então, o processo de planejamento pressupõe algumas fases básicas e fundamentais, e esse aqui está correto, o 3 está correto. Vamos lá, Ana, vamos passar para o 4, né? O planejamento é um elemento importante e estratégico de uma praxe democrática, tá certo? Ele é analisado, né, por todas as vertentes, teórica e metodológica. Então, a gente pode concluir que o planejamento, que a alternativa correta é a alternativa E, ok? Agora, a gente vai chegar numa fase aqui que nós vamos falar um pouquinho da liderança. Eu queria propor para vocês, para que vocês discutissem, né, quais são as características de algum líder, de um bom líder, né? Quais as habilidades que uma pessoa deve ter para se tornar um bom líder. Então, eu queria que vocês, em poucas palavras aí, o que vocês poderiam dizer? O que é uma liderança? Quais as características de um bom líder? 2 minutinhos, já já a gente volta para a gente dar prosseguimento. Vamos lá? Estamos de volta, o pessoal de Minas Gerais, de Santa Luzia, falou: um bom líder tem que saber ouvir, demandar, tem conhecimento técnico e teórico. Obrigada, pessoal. Então, a liderança, olha lá, a gente pode ver que existem vários conceitos de liderança. Vamos lá no quadro e a gente vai conversar sobre isso, né? Ele pode ser o chefe que comanda, o dirigente que governa, né? O administrador que gerencia, o professor que educa, né? A pessoa do grupo que destaca, que exerce influência, né? Mas o líder é um conceito difícil de conceituar ou estabelecer diferenças, né? Existem algumas situações em que a pessoa realmente tem um poder de comando, alguns atributos que faz dela um líder, né? Se a gente vê assim que em todos os segmentos existem pessoas que exercem esse papel mesmo, mas a gente tem que ver que o atributo central da liderança realmente a influência, né? Então, geralmente, aquela pessoa do grupo que tem mais influência sobre as atividades, né, e as convicções do grupo, aquela pessoa que injeta uma energia positiva, né, que serve de inspirações para outra. E nós, enquanto gestores das políticas, estarmos no papel de gestor dessas políticas, nós temos que exercer esse nosso papel de liderança mesmo, né? Então, a gente vê que, além da influência, a gente... o líder tem um outro atributo importante que se chama proeminência.
que é essa palavra? Proeminência, né? Proeminência. É aquele que se destaca, é aquela pessoa que se destaca, que se sobressai, que se ressalta perante aos outros. Então, geralmente o líder ele tem mais fluência verbal, ele é mais criativo, né, em termos de comunicação. Então, geralmente os líderes eles são muito, mas muito comunicativos mesmo. E a gente encontra, né, nessas lideranças alguns tipos de líderes e que você encontra pelo caminho ali, ó, e com muita facilidade. O pessoal de Guarantã do Norte fala assim: saber dialogar com a equipe de trabalho, ser criativo, saber ouvir, buscando alternativas, né, para efetivar o objetivo. São atributos e são atribuições necessárias, né, características necessárias realmente de um bom líder. Vamos voltar lá para ver os tipos de liderança que a gente encontra? Então, a gente encontra o líder autoritário, ou o líder autocrático, ou o líder tecnocrático. Nós falamos tanto do planejamento tecnocrático, né? É aquele líder durão, né? É aquele líder que segue o regulamento ao pé da letra. Então, ele é sempre, se ele é autocrático, ele é autoritário. Então, ele está sempre naquela perspectiva de ser dominador, né? Se tem sucesso, é o seu sucesso, porque ele não divide com a equipe o seu sucesso. Então, concentra mais as atenções nele, nas suas necessidades, do que na necessidade do grupo. Ele é extremamente controlador, aquela pessoa que tem dificuldade, uma dificuldade enorme de delegar tarefas a outras pessoas, aquela pessoa centralizadora que morre de medo de perder o poder. Você já se depararam alguma vez na vida com pessoas desse jeito, gente? Constantemente, não é verdade? Tenho certeza disso. A gente encontra muito isso, pessoas que estão ali presas ao poder de tudo quanto é forma, de tudo quanto é maneira, de pessoas difíceis, aqueles chefes, aqueles líderes difíceis de lidar. Então, são pessoas assim que têm realmente muita dificuldade em homologar decisões do grupo, porque ele homologa sozinho, ele que determina e o grupo somente vai executar. Por outro lado, a gente encontra aquele líder paternalista, que é aquele paizão, aquele protetor. Então, vocês já encontraram também. Então, se ele quer que você faça alguma coisa, ele vai te tratar bem, vai te conceder favores especiais, né? Vai fazer aquilo que eu quero, porque eu sou bonzinho para você. Então, a equipe ela acaba sendo passiva, sem criatividade. É uma equipe assim, tranquila, uma equipe passiva, que tanto faz como tanto fez, mas não deixa de ser uma liderança autoritária também, porque a equipe vai executar e aceitar as decisões por lealdade, por gratidão, e também não agrega nada para ninguém. Nós temos também o líder democrático e nós temos o líder liberal, mas eu vou deixar o democrático por último, então nós vamos falar do liberal. É aquele permissivo. Aquele livre. E aquele lá que tem rédea solta, que tem pouco controle, ou controle fraco, possui uma atmosfera informal, não interfere na dinâmica do grupo, e aí o grupo acaba sendo improdutivo, e inexpressivo. Só que nós temos também aquele líder democrático, né? Aquele líder que é objetivo, é sincero, ele é espontâneo, tanto em elogios quanto em críticas. Então, o desejo de ser respeitado no grupo e pelo grupo é sua forte motivação.
Então, ele tem espírito de grupo. É um espírito de grupo. É aquela liderança e que proporciona à sua equipe desenvolvimento de iniciativa, um espírito inventivo, um sentimento de responsabilidade no grupo. É aquele que sabe delegar, né? Responsabilidade, delegar compromisso. Então, cada membro do grupo é um membro em potencial, então ele consegue visualizar no seu grupo possíveis lideranças, possíveis funções, né? E nos elementos, tendências para algumas coisas. Então, a liderança mesmo acaba sendo centralizada no grupo, não nele. O grupo, sim, é mais importante. Então, isso daqui, ó, é uma liderança, assim, fenomenal, mas é uma liderança também muito difícil de ser encontrada, tá? O pessoal de Salvador fala assim: os alunos dizem que um líder tem que saber ouvir, propor e, acima de tudo, aquele que se destaca como alternativa e forma de comunicação clara e resolutiva. Ótimo, pessoal, obrigada pela colaboração. Mas para ser um líder, né, a gente tem que pensar muito nessas perspectivas e pensar muito nesses conceitos. A gente tem que ter uma grande vontade de se fazer as coisas, inclusive para ser líder. Então a gente tem que ter motivação e motivação para o trabalho. Vamos ver lá o que é o conceito de motivação? Então a gente vê que é um impulso interno que leva a uma ação, vislumbra um objetivo, né? Uma combinação das tendências herdadas pela pessoa e pelo ambiente, né? E do ambiente que a influencia. Então, a gente tem que pensar muito em algumas questões quando a gente fala da motivação, né? Você, enquanto profissional, o que você espera da sua carreira? O que você espera enquanto profissional da sua vida, né? Você quer ter uma vida tranquila financeiramente? O que você espera? O que você espera quando você entrar numa instituição, você trabalhar, você estudar, você passar por um concurso público, por exemplo, e ser aí um assistente social de uma prefeitura ou de uma empresa, de uma instituição? O que você espera para você? Essas motivações são nossas. Cada um tem a sua. Né? Cada um tem o seu desejo interno de alguma coisa, ou de melhorar de vida, de melhorar a situação financeira, ou de comprar um carro, de reformar a casa, de comprar uma casa. Então, a gente tem essas nossas essas motivações, e essas motivações são nossas. E a gente reflete muito daquilo que a gente é no trabalho. Né? Das nossas vontades, das nossas aspirações, a gente leva muito desses nossos desejos, daquilo que a gente é motivado, para o nosso trabalho também, ok? Eu vou passar um filmezinho para vocês, eu quero que vocês observem e que vocês identifiquem ali nesse filme que tipo de liderança que está sendo retratado nesse filme aí, ok? Vamos lá?
sei que a nossa última tentativa foi um fracasso. Mas Mac e eu bolamos um plano novinho em folha. Mostre, Mac. Claro. Nós tentamos ir por debaixo da cerca e não deu certo. Então o plano é irmos por cima. Aqui estamos nós. Nós sentamos aqui, damos corda e lá vamos nós. Cruz credo, o nabo já era. Aí está ele. Que beleza! Quer dizer que voavam numa coisa dessas? Bem construído. Na verdade, há um pouco de história sobre esse caça. Nós saímos num reconhecimento. O comando ordenou a missão, mas o tempo piorou. É claro. Nós seríamos capazes de construir isso. Gente, vamos voar para fora daqui. Como é? Fowler nos deu a solução. Eu dei? Olha, essa eu dei, né? E qual foi? Vamos fazer um caça. Mac, você cuida da engenharia. Babs, fabricação. Fowler será o conselheiro-chefe de aviação. Tem alguma coisa lá? Gente, eu gostaria que vocês mandassem através do chat com as tutoras qual o tipo de liderança que vocês identificaram nesse filme aí. O que vocês puderam observar? Que tipo de líder que é essa galinha aí? Tem alguma coisa aí, meninas? Estou perguntando para as meninas lá. Tem alguma coisa, Ana? Olha lá. Brumado está falando assim, líder é aquele que sabe motivar os seus liderados, né? Então, no caso, essa galinha aí é o quê? É um líder democrático, né? Vocês puderam ver que ela soube exercitar bem os atributos da liderança que a gente determinou, que a gente comentou ali, né? Era uma liderança que ela conseguia visualizar em cada uma das pessoas do seu grupo a sua potencialidade, aquilo que ela tinha tendência. E no fim, eles constroem aquela geringonça lá, e eles conseguem sair daquele galinheiro e alcançam o paraíso que eles tanto almejavam e que eles tanto esperavam, né? É um filme bem bacana. Quem não teve oportunidade de assistir ainda, assistam, né? Para você ver, para você visualizar sobre a motivação e sobre a liderança, é muito bacana, né? O pessoal de Tapetinga, Bahia, fala assim, motivação é algo de dentro para fora. Ninguém motiva ninguém, você deve estar motivado a... É verdade, gente, eu acredito muito nisso mesmo, né? A motivação é uma coisa que vem de dentro, é uma vontade, é intrínseco mesmo, é a vontade da pessoa de fazer, de repente fazer uma coisa diferente, buscar alguma coisa melhor para você e para a sua vida, né? As alunas de Tapetinga disseram que é um líder democrático, é uma liderança democrática, realmente. A galinha ali, ela é uma liderança democrática mesmo. É muito bacana esse filme, gente. Assistam, quem não assistiu ainda tem a oportunidade de assistir, assista. O pessoal de Poços de Caldas fala assim, é democrático porque ela assumiu, né, assumindo com responsabilidade. Ela assumiu com responsabilidade aquilo que ela queria mesmo. Nós temos mais um vídeo ali e já a gente volta para concluir a nossa aula, ok? Quando um ganso bate as asas, cria um vácuo para o pássaro seguinte. Voando numa formação em V, o bando inteiro tem o seu desempenho 71% melhor do que se a ave voasse sozinha. Pessoas que compartilham uma direção comum e senso de comunidade podem atingir seus objetivos mais rápido e mais facilmente, pois estão contando com a ajuda de outros.
Sempre que um ganso sai de formação, sente subitamente a resistência por tentar voar sozinho e rapidamente retorna ao grupo, aproveitando a aspiração da ave imediatamente à sua frente. Se tivermos sensibilidade, aceitaremos a ajuda dos colegas e seremos prestativos com os demais. Quando o ganso líder se cansa, muda para o final da formação e um outro assume seu lugar ocupando a posição dianteira. É preciso acontecer um revezamento das tarefas e compartilhar a liderança. As pessoas, assim como os gansos, são dependentes umas das outras. Os gansos de trás, na formação, grasnam para incentivar e encorajar os da frente a aumentar a velocidade. Precisamos assegurar que nossas palavras sejam de incentivo e não desestímulo. Quando um ganso fica doente, ferido ou é abatido, 2 gansos saem da formação e seguem para ajudá-lo e protegê-lo. Ficam com ele até que esteja apto a voar de novo ou morra. Só assim eles retomam o procedimento normal com outra formação ou vão atrás do bando. O bom senso indica que devemos apoiar nossos colegas nos momentos difíceis. Qual a diferença entre os gansos e nós? E eu deixo vocês com esse questionamento. Qual a diferença dos gansos e da gente, né? Nós estamos aí, a gente tem que ter muito jogo de cintura para trabalhar em equipe, a gente tem que ter assim, um senso de responsabilidade e, sobretudo, um senso de ética muito grande. Ok? Na próxima aula é a prova, fiquem tranquilos, leiam a prova com bastante atenção, eu estarei no chat para auxiliá-los e a gente se vê em seminários, tá bem? Um abraço a todo mundo, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.